Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o assunto é para quem curte mergulhar em mundos complexos, especificamente o universo de Vampiro, a Máscara. A gente vai falar sobre como virar a mesa, sabe? Sair daquela estrutura de poder que todo mundo já conhece e explorar uma alternativa muito mais visceral e, vamos ser honestas, bem mais caótica. Exatamente. A questão de partida é que quase toda crônica de vampiro, por padrão, recai na hierarquia da camarilha. Sempre, né? É o feudo de um príncipe com seu xerife e sua corte, uma estrutura quase monárquica, que é familiar, mas pode ficar bem imprevisível. A proposta que a gente vai discutir hoje é tipo uma imersão no extremo oposto. Como seria na prática, né? Como seria uma sociedade de vampiros que funciona sem um governo formal? Um domínio que seja genuinamente anarquista. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que salta aos olhos é a desconstrução da ideia de que um domínio anarquista é só uma camarila bagunçada. Assim, A discussão é bem mais filosófica do que parece à primeira vista. A gente vê isso o tempo todo, né? O narrador quer fazer uma crônica anarquista e o que ele cria? um barão? Um barão, que é basicamente um príncipe com uma jaqueta de couro. E a gangue dele que age como os cães de caça do xerife. Por que você acha que é tão difícil escapar desse modelo de chefes subordinados? Porque é o que a gente conhece, né? A nossa sociedade é hierárquica. Então é nosso ponto de partida natural. Uhum. Mas ao fazer isso, a gente perde a essência da coisa. O princípio fundamental do anarquismo não é trocar de líder. É abolir a própria ideia de que um líder é necessário. Certo. É a abolição do Estado e das estruturas de poder que criam classes. No momento em que você elege um barão, mesmo que seja de forma super democrática, você criou uma nova hierarquia. Já tem alguém no topo. Exato. Aquela pessoa passa a ter uma autoridade que os outros não têm. É a velha história. Sai um chefe, entra outro com um nome diferente, mas com o mesmo poder. Mas na prática, dentro do jogo, como isso não vira só o caos pelo caos? A imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas quando se fala em anarquia é violência, coquetéis Molotov, A lei do mais forte. além do mais forte, nada mais. E essa é uma faceta, sem dúvida. Mas é só uma delas. Existe todo um lado intelectual, sabe, quase acadêmico do anarquismo, que foca no debate, na razão, na construção de consensos. Entendi. A grande questão que essas correntes propõem não é quem deveria estar no poder, mas sim por que alguém deveria estar no poder. É um questionamento sobre a própria legitimidade da autoridade. Num jogo, isso significa que os personagens não estão só lutando contra um tirano, eles estão tentando construir algo novo. Um sistema onde o poder é diluído entre todos. Exato. Para jogar num cenário assim, sem regras claras, onde tudo é negociação, política de bastidor, o jogador precisa ter uma cabeça muito diferente. Não dá para só esperar o príncipe dar uma missão e cumpri-la. Não mesmo. Exige uma proatividade, uma leitura do ambiente. Exige um nível de pensamento estratégico, de análise de sistemas complexos e de dedicação que é notável. Você está constantemente decodificando regras não escritas, prevendo as ações de dezenas de outros personagens, gerenciando favores, medindo sua reputação. É um xadrez mental. É um xadrez mental em 3 dimensões, onde as peças têm vontade própria e podem te apunhalar pelas costas. É interessante você falar isso. Essa habilidade, essa capacidade de focar intensamente, de destrinchar um sistema complexo e encontrar o melhor caminho, é uma característica que eu vejo em muita gente que joga RPG a sério. Com certeza. E não é só um hobby, né? É um tipo de raciocínio que se aplica a desafios bem reais, de alta performance. Totalmente. A disciplina mental para dominar um livro de regras de 400 páginas e criar uma estratégia vencedora para o seu personagem é a mesma que se usa para, por exemplo, se preparar para uma prova de residência médica ou um concurso público super concorrido. Exatamente. A mente funciona do mesmo jeito, absorvendo um volume imenso de informação, identificando padrões e aplicando esse conhecimento sob pressão para resolver problemas. Exatamente. E falando nisso, para quem tem esse perfil e está encarando um desses desafios na vida real,
seja vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica, e quer levar essa mesma mentalidade estratégica para os estudos, tem que conhecer a ferramenta certa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o EP e aproveite o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos para otimizar o tempo, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É tipo aplicar a mesma inteligência do jogo na vida real. É uma ótima conexão. E essa mesma complexidade estratégica que exige foco nos estudos é o que torna esses modelos de sociedade anarquista tão fascinantes de explorar no jogo. Não há um manual de regras claro para a sociedade, então os jogadores precisam criá-lo em tempo real. Certo. E para evitar a armadilha do novo chefe, uma saída é pensar em outras formas de organização que não sejam explicitamente políticas. Como assim? Tipo uma sociedade que não se organiza em torno de um líder, mas de, sei lá, tradições de clã, por exemplo? Precisamente. Vamos imaginar dois cenários bem diferentes. Primeiro, um domínio onde a maioria dos vampiros é do clã Ventru. Ok. Não existe um príncipe, não há leis escritas, mas, na prática, as regras não ditas, os costumes, a forma de se fazer negócios, tudo favorece a tradição Ventru. Para ter qualquer influência, um bruja ou um toreador precisa aprender a se portar como um Ventru. Imagina uma cidade onde os acordos mais importantes são selados num clube de cavalheiros caríssimo. E se você não sabe qual garfo usar no jantar, sua opinião simplesmente não vale nada. É uma opressão cultural, não política. Uma tirania da maioria, só que disfarçada de bom gosto e tradição. Entendi. E qual seria o outro exemplo? O oposto. Um domínio de maioria do clã Ministério, os antigos seguidores de Sete. Lá, a sociedade não gira em torno do poder ou da tradição, mas da fé, de um propósito espiritual comum. Ah, interessante. A harmonia é mantida porque todos compartilham um conjunto de crenças. As decisões importantes são tomadas em rituais coletivos. E quem é visto como pouco devoto ou cético é naturalmente ostracizado pela comunidade. A coesão não vem de um líder num púlpito, mas de uma filosofia compartilhada que permeia tudo. Certo, esses modelos são fascinantes, mas me levantam uma questão prática e brutal. E a aplicação da lei. Sem um xerife, o que acontece quando um vampiro quebra uma regra fundamental, como a máscara, que impune essa pessoa? E aqui a coisa fica sombria e muito interessante. Não existe um tribunal ou um juiz. Quando uma regra social importante é quebrada, a comunidade se reúne. Todo mundo. Quem quiser parecer, acontece um debate público onde qualquer um pode acusar, defender e propor uma punição. Depois do debate, eles votam em quem será o responsável por aplicar a punição. Pera, então a justiça se torna um concurso de popularidade. Se eu sou mais carismática e consigo convencer mais gente, eu posso me safar de um assassinato. Ou pior, posso condenar um inocente só porque eu não gosto dele. Exatamente. A justiça deixa de ser sobre fatos e se torna sobre narrativas. Quem contar a história mais convincente ganha. Que perigo! Soa como uma receita para o desastre. E é mesmo. A proteção de um indivíduo impopular, mas que talvez esteja certo, é praticamente nula. O drama e a tensão do jogo vêm exatamente daí. Sua sobrevivência noturna não depende da lei, depende diretamente da sua reputação, da sua capacidade de persuasão. Isso nos leva direto para outra ideia muito forte, que é a do capital social. Se o poder não vem de um título, ele tem que vir de algum lugar. O que é esse capital na prática do jogo? Como o jogador acumula isso? O capital social é a sua rede de influência. É a soma dos favores que te devem, da sua reputação como alguém confiável ou temível, e do valor que você oferece à comunidade. Um exemplo prático excelente é a criação de santuários. Imagina um vampiro, talvez um toreador, que usa sua influência mortal para garantir que uma galeria de arte seja um território absolutamente neutro.
um lugar onde a violência é proibida e todos podem se encontrar em segurança. Esse vampiro, de repente, se torna indispensável. Indispensável. Ele não tem um cargo, não tem autoridade para dar ordens a ninguém, mas ele ganha um poder político imenso, baseado na gratidão e no respeito de todos que usam aquele espaço seguro. Figuras que numa crônica da Camarilla seriam secundárias, como um guardião do Elísio, aqui podem se tornar os pilares da sociedade. O poder deles não vem da força, mas da utilidade social que eles provêm. Exato. Outro pode ser o único com acesso a um rebanho de qualidade ou o que sempre tem a informação quente. É um mercado de influência. Tudo isso soa muito civilizado. Negociações, favores, reputação. Mas a gente está falando de vampiros. Sim. Predadores noturnos com uma besta interior. Não é muito mais fácil e mais condizente com a natureza deles simplesmente quebrar o pescoço de quem está no seu caminho e pegar o que você quer à força? É mais fácil, mais rápido e acontece o tempo todo. Essa é a tensão central de um cenário anarquista bem construído. Certo. De um lado, você tem a sociedade tentando se organizar através da influência e do consenso. Do outro, você tem a besta interior de cada um sussurrando que a violência é a solução mais eficiente. Isso cria um ambiente de instabilidade constante. Um vampiro que hoje é um pilar da comunidade, amanhã pode ser encontrado como uma pilha de cinzas porque irritou alguém mais forte e menos paciente. Então, o poder pode mudar de mãos de uma noite para outra de forma drástica. Não existe a estagnação de um domínio da Camarilla que tem o mesmo príncipe há 300 anos. Exato. Essa fluidez impede que a sociedade se calcifique. E essa ideia de instabilidade permanente nos leva à sugestão de campanha mais radical de todas. Que é a revolução permanente. essa ideia cinematográfica. Um grupo de vampiros, idealistas, que não se fixa em lugar nenhum, mas viaja de cidade em cidade com um único objetivo: derrubar tiranos. Isso. Eles chegam, ajudam os locais a derrubar o príncipe ou o bispo opressor, e quando a poeira baixa... Eles vão embora. Exatamente. Eles são o catalisador da mudança, mas se recusam a participar da construção da nova sociedade, porque isso inevitavelmente levaria à criação de um novo poder. Entendi. O ato da libertação é o fim em si mesmo. O autor chama isso de carnaval revolucionário. Mas isso é sustentável? O que acontece com as cidades que eles libertam? Isso não cria um vácuo de poder que pode ser preenchido por algo ainda pior do que o tirano original? Parece uma atitude quase irresponsável. E talvez seja. É a anarquia em sua forma mais pura, idealista e talvez nihilista. O objetivo não é governar, é garantir que ninguém governe. Para uma crônica de jogo, é um conceito poderoso. Desafia os jogadores a confrontarem as consequências de seus atos. Eles são heróis ou apenas agentes do caos? Deixar essa pergunta no ar é o que torna uma campanha assim memorável. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo é que a anarquia em Vampiro não é sobre a ausência de regras, mas sobre a troca de um sistema de regras por outro. Perfeito. É sair de um código de leis escrito em pedra para um sistema fluido, baseado em influência, tradição, medo e carisma. Exatamente. O verdadeiro desafio, e a parte mais divertida da história, não é só queimar o trono do príncipe. É descobrir o que nasce no lugar dele. E, na maioria das vezes, o que nasce é algo muito mais pessoal, instável e perigoso. Porque as regras do jogo mudam toda noite, de acordo com o humor da maioria ou com a força do predador mais feroz. É um terreno fértil para o drama pessoal e o horror político. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o poder não vem mais de um título ou de uma lei escrita, mas sim da influência sutil, das tradições de um clã, ou simplesmente da força bruta, o que realmente impede que uma nova tirania, talvez ainda mais perigosa por não ter um nome nem um rosto, surja das cinzas da antiga? Algo